Ao redor do túmulo selvagem, só havia montes de sepulturas. O mato crescido, no silêncio empoeirado, fazia um som seco, sussurrando sem parar. Um canto de novo, e de novo. Aquele som que parecia de galo, na verdade vinha do fundo dos túmulos. Mas ouvindo com mais atenção, também parecia um colchar de sapo. Quanto mais eu escutava, mais meu couro cabeludo arrepiava. Tomada pelo medo, saí correndo desesperada de volta. Só que o caminho parecia ficar cada vez mais estreito. De repente, eu percebi que tinha algo errado. Já fazia quase 2 horas desde que eu tinha saído. Mesmo sendo inverno, já devia estar amanhecendo, então por que ainda estava tudo completamente escuro? No momento em que acendi a lanterna do celular, eu vi uma mensagem da minha senhoria. Yang-Shi, eu já tinha te falado antes. Esse seu hábito é muito nada saudável. Você é uma menina, como pode sair todo dia, sozinha, para correr na Montanha dos Fundos, à 1 da madrugada. O horário mostrado no aplicativo era diferente do horário do celular. Droga, então todos os relógios da casa tinham sido alterados. Inclusive o meu celular. Pelo visto, eu realmente acordava à 1 da madrugada para correr. Só que toda vez que eu voltava da corrida, eu dormia de novo. E quando acordava outra vez, já era de dia. Por isso, eu nunca tinha percebido. Mas, infelizmente, entender isso agora já era tarde demais. Os sons estavam ficando cada vez mais perto. No mato seco à beira da estrada, parecia que milhares de sombras negras estavam correndo enlouquecidas por todos os lados. Eu estava apavorada. Juntei toda a força da minha vida e corri em direção à parte de baixo da montanha, para onde havia postes de luz. Depois de muito custo, quando finalmente cheguei lá, eu fiquei em desespero, porque diante dos meus olhos ainda havia apenas aquele cemitério abandonado. Cerrei os dentes e continuei correndo. Mas não importava o quanto eu corresse, no final, eu sempre voltava para o mesmo cemitério. Minhas pernas cederam. Eu caí de joelhos no chão e já não conseguia mais correr. A Xing, vem rápido, era minha irmã. Minha irmã! Na mesma hora, eu fiquei feliz demais. Uma força surgiu do nada no meu corpo, e eu corri na direção dela. Minha irmã logo me segurou e me puxou, correndo comigo, em direção à estrada que brilhava com uma luz branca. A mão da minha irmã era tão quente e ela ainda estava com aquele penteado de trança de quando éramos pequenas. Quando eu era criança, a nossa família era pobre, e como eu era gorda e comia muito, todo mundo em casa me odiava. Só a minha irmã era boa comigo. Ela escondida me dava comida gostosa e até dividia comigo as roupas novas dela. Mas eu não sei o que aconteceu. Depois que virei adulta, eu nunca mais tive contato com a minha irmã. E mais do que isso, até as lembranças que eu tinha dela ficaram vagas. Eu corri atrás daquele corpo magro da minha irmã, tentando desesperadamente lembrar do que aconteceu depois que cresceu. Mas, por mais que eu tentasse, minha memória parecia estar faltando um pedaço. Eu simplesmente não conseguia lembrar de nada. Pelo raciocínio, não devia ser Xinchen da Rai. Ele me perguntou se eu estava em segurança. Eu disse que estava tudo bem, que a minha irmã tinha vindo me ajudar. Mas Xinchen da Rai desligou a ligação de repente e me mandou uma mensagem. Ele perguntou: de onde a sua irmã apareceu? Essa pergunta me travou na hora. Então tira uma foto escondida dela e me manda. Eu tirei uma foto bem borrada e enviei. Logo em seguida veio a resposta: não, sua irmã já morreu faz muito tempo. Para agora, Yang-Shi, acorda. Ela não é sua irmã de verdade? Eu queria parar, mas naquele momento, a minha irmã parecia ter uma força absurda. Eu simplesmente não conseguia parar, mesmo querendo. Eu não conseguia. Então, que fosse. Se eu morrer, eu morro. Eu já não aguentava mais. Se for pra morrer nas mãos da minha irmã, eu aceito. Rápido! Morde a ponta da língua. No momento em que ela encostar na sua boca e no seu nariz, eu mordi a ponta da língua. E, num instante, minha irmã desapareceu. Seguindo as instruções de Xinchen da Rai, eu recitei um mantra de purificação mental. E finalmente voltei para a beira da estrada. Ele me disse que, depois que eu entrasse no carro, eu não devia pensar em nada. Só fechar os olhos e seguir em frente. Mas no instante em que os faróis acenderam, eu fiquei paralisada. Em meio aos gritos confusos, a memória perdida dentro de mim finalmente voltou. A menina que havia esquecido tudo, na verdade, tinha morrido aos 10 anos. Naquele ano, subimos a montanha para colher ervas e encontramos um urso. Minha irmã me escondeu e levou o urso até a beira do penhasco. Minha irmã nunca chegou a crescer. Ela morreu. Ela morreu naquela época. Essa não era minha irmã. A minha irmã já estava morta há muito tempo. Sem pensar em mais nada, eu acelerei o carro e segui em frente. Quando a névoa finalmente se dissipou, o carro já estava parado na entrada do condomínio. Assim que voltei, vi uma nova mensagem de Xinchen. Quando se cai numa ilusão, quase nunca dá pra escapar sozinho. Eu desenhei um talismã pra você. Faça igual e use sangue fresco pra desenhar no centro do peito. Naquele momento, meu namorado apareceu. Você ainda tá acreditando naquela pessoa? N não. Hoje a neblina estava muito forte. Eu me perdi durante a corrida da manhã. Meu celular também ficou sem saldo. Por sorte, encontrei um estranho bondoso e consegui
nada! Você não consegue perceber isso?